a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 23 de abril de 2021, sexta-feira, terceira semana da Páscoa. O Evangelho é o de São João, no capítulo 6, versículos do 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Partindo para a leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos Jesus continuando com a sua doutrina do pão da vida. Os judeus que já tinham ouvido então a doutrina de Jesus estavam discutindo entre si como é possível que ele dê a sua carne para comer. Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna. Percebemos aqui que Jesus inclui beber o seu sangue, que ele não tinha dito anteriormente. Ele tinha dito anteriormente somente comer a sua carne. E agora Jesus diz: comer a sua carne e beber o seu sangue. Quem não fizer isto não terá a vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, acrescenta Jesus, porque ele diz no versículo seguinte: porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Jesus continua, então: quem come da sua carne e bebe do seu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. A união completa, a união perfeita, como nós falamos no Evangelho de ontem. Jesus ainda continua dizendo: como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Olha, Jesus está dizendo então que aqueles que comungam do seu corpo, do seu sangue, que comem da sua carne e do seu sangue, vivem por causa dele, por causa de Jesus, por causa do sangue e do corpo de Jesus. Vive também para esta vida terrena na terra, mas vive sobretudo para a vida eterna. E Jesus acrescenta: este é o pão que desceu do céu. Jesus, como se coloca isso, está implícito aqui verdadeiramente. Não é como aquele que vossos pais comeram no maná, como já falávamos no evangelho anterior, porque eles comeram e morreram. Jesus está dizendo aqui, obviamente, da vida espiritual, não tiveram a salvação, que porque eles morreram de fato no seu corpo, e também nós vamos morrer no nosso corpo. Por isso que Jesus disse que vai nos ressuscitar no último dia. Portanto, Jesus diz aos judeus, aos seus discípulos que estavam ali presentes, que é necessário comer da sua carne, beber do seu sangue, para que permaneçam nele,
e que possam ter a vida eterna. E ele faz a comparação, como ele vive no Pai, e por causa do Pai, também aqueles que comem a sua carne viverá por causa de Jesus. E todos aqueles que comem verdadeiramente do seu corpo e da sua carne, então, terá a vida eterna e não vai morrer para a vida eterna. Partindo então para a Lectio Divina do Evangelho de hoje, o que esse Evangelho tem a ver conosco, para os nossos tempos, para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Será que também nós estamos discutindo entre nós, como judeus, assim como muitos incrédulos dizem como é possível eles comerem o corpo do seu Deus e beber o sangue do seu Deus, do Deus deles? Isso não é corpo nem sangue, nada. Isso é apenas uma representação, é apenas um pão e um vinho, um suco de uva que está ali representando o corpo e o sangue de Cristo. Será que nós estamos assumindo de fato o corpo e o sangue de Jesus como verdadeira comida, como verdadeira bebida e que nos sustentará para a vida, tanto a vida terrena, a vida neste mundo, nos dará força, nos dará coragem, nos dará fé, nos dará esperança e também nos dará a vida pós-morte, a vida eterna, do qual o Senhor nos ressuscitará no último dia e viveremos com Ele na eternidade. Por quê? Porque é Ele que nos garante a vida. Vai Ele nos dizer, então, no versículo 57, onde Ele fala que assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Portanto, aqueles que comem o corpo de Cristo, a carne de Cristo, aqueles que bebem o seu sangue na Eucaristia, verdadeiramente vivem por causa de Jesus. Hoje, existem algumas pessoas no mundo que vivem, que não comem o pão, que não comem o arroz, o feijão, a carne, mas vive somente da Eucaristia. Jesus nos chama a viver da Eucaristia espiritualmente, sobretudo. Sobretudo, viver esta comunhão profunda, como já disse, que culmina na Eucaristia, no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, no sacramento do altar, mas que se começa na oração, que se começa na conversão, que se começa na vivência dos sacramentos, na vivência dos mandamentos, todos eles, e que culmina na comunhão com o corpo, o sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós viveremos em Cristo Jesus. Vai dizer ele no versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui acontece, portanto, a união perfeita de corpo e alma, e espírito, sangue, pensamentos, sentimentos, santo como Cristo. Rezemos ao Senhor nesta oração, peçamos a intimidade com Deus, que começa no nosso processo de conversão, que começa na nossa vivência sacramental, na vivência dos mandamentos, na oração, que se sustenta na oração e que culmina na comunhão eucarística. Peçamos ao Senhor esta graça da unidade perfeita, de vivermos nele e ele em nós. Queremos, Senhor, esta comunhão perfeita, quero, Senhor, esta comunhão perfeita contigo. Ajudai, meu Senhor, na minha conversão de mentalidade, de comportamento, da vivência dos mandamentos, da vivência nos sacramentos, sobretudo ao Senhor da confissão e da comunhão eucarística, Senhor, para que possamos ter uma comunhão perfeita contigo e possamos viver em Ti e o Senhor em nós, e o Senhor nos ressuscitará no terceiro dia. Queremos nós, ó Senhor, amar a Ti sobre todas as coisas, conforme o Teu mandamento, Senhor. Amar a Ti porque o Senhor nos amou primeiro. Amar a Ti porque ninguém nos amou tanto assim. Amar a Ti porque o Senhor
nos amou e nós somos gratos pelo teu amor, pela sua salvação, Senhor. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.